Agora é hora de falar sobre o São Paulo, mas infelizmente ainda, né, PDV? Sem falar tanto assim de bola, sem falar tanto assim de coisas boas, porque infelizmente as páginas policiais continuam no São Paulo Futebol Clube. É isso, Solé, e é importante a gente trazer esse detalhe, essa informação, né, ainda a respeito do Pedrinho, porque é o seguinte, ó, a gente teve acesso, né, ao caso essa semana. Na segunda-feira foi registrado o boletim de ocorrência por parte da ex-namorada dele, alegando violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria, com inclusive fotos anexadas aí, né, ao boletim de ocorrência. Nos últimos dias algumas informações acabaram surgindo desse boletim, de que de fato o Pedrinho ali teria tido um forte desentendimento, teria jogado a maquiagem dela fora e depois agredido, tacou o celular nela, dando alguns socos e tudo mais, né? Assim, até um alerta de gatilho aí, né, para as pessoas, porque a gente tá falando de violência contra a mulher, de violência doméstica. E é o seguinte, desde então, né, algumas horas depois, na terça-feira isso acabou, na quarta-feira, melhor dizendo, isso acabou vindo à tona, o São Paulo se pronunciou dizendo que repudia qualquer tipo de violência, que estava acompanhando de perto as investigações e o desdobramento do caso para tomar alguma providência, né? O que a gente imaginava é que o São Paulo, minimamente, né, talvez fosse afastar o jogador, até por uma questão de que a cabeça do cara, depois de tudo isso, né, não querendo aqui transformar talvez o algoz em vítima, mas num momento muito complicado, ele continuou integrado à equipe e trabalhou ontem e hoje. Muito se falou até de uma possível titularidade do Pedrinho por conta da ausência do Caleri. Ele participou realmente dessas duas atividades. Por quê? Porque a diretoria não quis se precipitar e afastar o jogador. Lembrando que isso é uma posição diretiva, né? De quem manda no clube. Não uma responsabilidade do treinador, porque a gente tá falando de algo que foge das quatro linhas, né? A gente imagina que o treinador ele precisa definir os atletas que vão ficar à disposição dele no time titular e os suplentes, os reservas, mas que algumas coisas fogem ao controle do treinador, né? A diretoria chega pro Rogério e fala o seguinte: Rogério, é o seguinte, ó, você não vai poder contar com o Pedrinho pro próximo jogo, primeiramente pro próximo jogo, porque aconteceu isso, e a diretoria do São Paulo, entendendo que é um caso delicado, vai afastar o jogador até que se tenha alguma definição a respeito do caso para que a gente possa rescindir ou não o contrato do Pedrinho. Mas a informação é que a diretoria do São Paulo não quis entrar nessa, vou chamar de polêmica, né? Mas é mais do que isso, e jogou toda a responsabilidade nas costas do Rogério Ceni, que também, tendo o jogador à disposição, trabalhou com ele, não se sabe ao certo como, mas ele não trabalhou em separado. A informação é essa, o Pedrinho não trabalhou em separado. E o São Paulo realiza uma atividade amanhã, antes de viajar para Ribeirão Preto, onde joga domingo a última rodada da primeira fase do Paulistão contra o Botafogo, brigando pela liderança do grupo. E cabe ao Rogério Ceni e à comissão técnica essa definição, relacionar ou não o Pedrinho. A diretoria não afastou o jogador. O Rogério trabalhou com ele nos últimos dias. Acho que não será o titular. Mas será que o Rogério, no fim das contas, vai assumir a responsabilidade de relacionar o Pedrinho ou vai, de alguma forma, ter a consciência social que foge do treinador, que foge do time dele, do que ele pensa pro jogo, de colocar um atleta que está sendo acusado de violência doméstica, de ter agredido a ex-namorada? Uma decisão que, pelo menos na minha visão, acho que de muita gente, deveria ser diretiva, mas que caiu nas costas do Rogério Ceni essa definição, e o Rogério vem trabalhando. E aí cai em cima do Rogério também, porque é isso. Essa é a direção de São Paulo. Se esconde quando precisa, ninguém fala nada, pede entrevista, o cara fala, não posso fazer ao vivo, não quero fazer ao vivo. Aí manda pergunta escrita, né, pra ler antes, pra saber qual que é a pergunta, e aí de 9 responde 2. Essa é a gestão de São Paulo. Tem medo de falar, ou que não gosta de falar. O presidente que é um comunicador que não gosta de se comunicar.
pelo menos em frente aos microfones, né? Mas for algo gravado, uma livezinha ali dentro do clube, onde só assuntos das 4 linhas serão faladas, né? Não vou nem falar assuntos do clube, porque nem os assuntos do clube são falados nessas lives que ele faz, então, né? Pra que vai falar? Pra que vai se expor? Joga no teto de vidro, joga no Rogério, joga em cima do nome que quando precisa de um escudo, é o Rogério que tá com a cara na frente de todo mundo, é a cara do Rogério que tá em jogo. E aí vai caber ao Rogério essa situação. Pode ser que o Rogério fale só também, se desentendido, fala, se a direção não for nada, eu ponho, ué. Se os caras estão me passando que ele tá à disposição, tá à disposição. Mas o Rogério vai falar, não, eu não tô nem sabendo, eu trabalho com o que tá à disposição aqui. Exato, então é isso. Era a função de São Paulo, nesse momento, pô, não tem nenhuma resposta ainda, beleza, vamos esperar então essa resposta. Cara, é uma acusação muito grave. Chega, como disse o Craque Neto ontem, envia alguém do São Paulo pra acompanhar de perto o caso, pra bater. Ô delegado, deixa eu ver isso daí, por favor, deixa eu entender. Pô, tem foto anexada. Cara, se não for atrapalhar a investigação, a gente pode ter mais ou menos uma ciência. Não pode ter acesso à documentação, não pode ter acesso aos arquivos. Mas que pé que já está tudo isso? O que vocês orientam como um departamento de investigação para que a gente faça dentro do nosso meio profissional? Pode ser que aí até a própria delegacia fale, não, vamos, né, por partes, com calma, deixa continuar trabalhando. Pode ser que essa fosse a resposta também da delegacia, mas o São Paulo também não foi atrás disso. Exatamente. Era o ponto mais importante. São Paulo tinha que tentar ter todas as garantias que hoje ele tem um atleta e não um possível agressor. E aí, só que é isso, né? Infelizmente a diretoria de São Paulo não tá muito aí pra muita coisa, né? O que chama atenção é que quando o jogador atrasa em treinamento, quando ele bate boca com o técnico, né? A gente lembra que o Patrick bateu boca com o Rogério Ceni e não foi afastado, mas no outro jogo ele tava no banco de reservas. Quando o Arboleda vestiu a camisa do Palmeiras, né? Aquela vez em viagem, que óbvio que é uma coisa que não tem cabimento, talvez, do futebol, mas a gente tá falando só do futebol, né? A gente tá falando de humanidade agora, que não tem cabimento violência de nenhuma forma, ainda mais violência doméstica, violência contra a mulher. E a gente vê muitas vezes o cara ser afastado, multado, o cara é importante, perde jogo, chegou atrasado. Quantas vezes a gente já viu no futebol? E um cara acusado de violência doméstica trabalhou normalmente nos últimos dias. E mais um detalhe, né? A gente já viu posicionamentos da torcida do São Paulo, a principal torcida organizada do São Paulo, de aqui não pode ter brinquinho, aqui não pode ter cabelo descolorido, aqui não pode ter jogador indolente, aqui não pode ter jogador que não veste a camisa. Quer saber qual foi o posicionamento da Independente, Gustavo Soler? Agora há pouco divulgado na principal rede social, a rede social oficial da torcida do São Paulo, inclusive verificada. Abre aspas para a torcida Independente. Caso Pedrinho, quem conhece o meio do futebol, cara, é um absurdo. Já aviso de antemão. É um absurdo esse posicionamento, tá? É um absurdo. Vamos lá. Caso Pedrinho. Quem conhece o meio do futebol sabe que existe um bastidor pesado em relacionamentos entre atletas e mulheres. Não falou nem entre homens e mulheres, entre atletas e mulheres. Tem muita patifaria dos dois lados. Palavras da Independente. Queremos a verdade dos fatos, com o inquérito concluído, para tomarmos posição. Enquanto isso, nenhum pré-julgamento será feito. Quantos pré-julgamentos já não foram feitos no meio do futebol de jogador que serve e que não serve, né? Ou que é vagabundo, ou que não... né? Chamar um jogador de pedreiro pode, né? Exato. Mas enquanto não tiver... Fazendo, né? Ofendendo como se a profissão fosse uma porcaria, né? Isso, exatamente. Uma profissão extremamente digna e justa, né? Então, assim, enquanto não tiver o inquérito concluído, né? Tudo certinho... o Pedrinho pode continuar jogando. Enquanto o Dr. Baby não tiver em suas mãos como advogado que é todas as situações, não há pré-julgamentos. Esse é o posicionamento da principal organizada de São Paulo, que vai de encontro, mais uma vez, com o posicionamento da diretoria, né? Mais uma vez eles estão ali quase que em sintonia, nesse caso do Pedrinho. Carne e unha.
Impressionante.